Eu queria que você abrisse as vossas Bíblias, ou aqui mesmo no telão. Obrigado, Roberto. Êxodo capítulo de número 8, verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: vão e ofereça sacrifício ao seu Deus aqui nesta terra. Versículo 26. Isso não será apropriado, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são uma prática detestável para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que são detestáveis para eles, isso não os levará a nós a nos apedrejarmos. Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordenou, ou como Ele nos pediu. Amém? Feche teus olhos, queria que você fizesse uma oração. Pai bendito, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, glorificamos a Ti, ó Deus, por esta noite ímpar, esta noite maravilhosa. Estamos na Tua casa. Abre-nos o entendimento, nos guia, nos direciona, e que Tua palavra, Deus, toque aos nossos corações, e que possamos receber de Ti, Senhor, nesta noite, instruções, para vivermos tempos de prosperidade diante da Tua presença, tempos que mudará, Senhor, toda a nossa vida diante de Ti. Fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, hoje, nós orando a Deus, Ele trouxe uma palavra ao meu coração, mais de instrução. Sabemos que hoje é um culto fé, mas eu entendo uma coisa, que para nós alcançarmos as promessas, os milagres de Deus, nós precisamos ser conduzidos por aquilo que Ele tem para nos direcionar, para tratar, para fazer nas nossas vidas através da Sua palavra. E nesta noite nós vamos falar sobre o tema propostas. Diga comigo, propostas. Então, propostas que o Senhor vai nos mostrar, que muitas vezes tem proposta que ela se torna prejudicial, ou até mesmo algo que possa nos tirar totalmente do foco daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Então nós, como base, vamos estar usando a vida de Moisés, a história de Faraó, a história do povo de Israel. Nós vemos, querido, que Deus ele dá uma missão a Moisés para tirar o povo do Egito. É interessante que quando Deus se apresenta a Moisés e ele dá esse direcionamento dizendo: ó, vá, se apresente a Faraó e diga para que o meu povo seja, ou então melhor dizendo, diga para Faraó deixar o meu povo partir. Então nós vemos, querido, que Deus direciona Moisés. Nós sabemos que naquela época Israel vivia em uma escravidão. Há alguma linha que diz que é durante 400 anos a 430 anos de escravidão no Egito. Então eu imagino Deus, como a sua palavra diz, que Deus viu o clamor do povo de Israel. É interessante notarmos, querido, que Deus ele sempre vai estar olhando as nossas súplicas, Ele vai estar atento aos nossos pedidos, às nossas orações. E é o que Ele fez naquele momento. Ele ouviu o clamor e o gemido do povo de Israel. E bem sabemos, querido, que a palavra do Senhor disse, quando fala, clama a mim, e eu vou te responder. Toda vez que clamamos a Deus, esse clamor ele sai do mais profundo, do âmago do nosso coração. Ele vai tocar o coração de Deus. E Deus ele vai se manifestar ao meu e ao seu favor. Então a palavra de Deus para a sua vida nesta noite, saiba que toda vez que você se levantar em oração ao Senhor, em clamor ao Senhor, Deus vai estar em prontidão para ouvir e responder a tua oração. Foi isso que Ele fez, queridos, pela a nação ou o povo
de Israel, dizendo: Moisés, vai e fala a Faraó que deixe o meu povo partir. Então nós vemos, querido, que daqui começa algumas propostas que Satanás, porque eu quero que você atente bem, o Egito, ele é uma tipologia, diga comigo, uma tipologia do mundo. O Egito é uma tipologia do mundo. E nós vemos que aqui nós vamos falar do Egito, vamos falar do deserto, mas vamos falar, apontar um pouco sobre um destino a qual estava traçado para a nação de Israel, que era Canaã, a cidade, ou a terra que mana leite e mel. Então nós vemos, querido, que quando Moisés ele chega até Faraó e dá as seguintes palavras, dizendo: Deus mandou que você liberte o povo. E nós vemos que naquele momento, queridos, Moisés, ou melhor dizendo, Faraó, ele vai chegar e perguntar: quem é esse Deus para que eu obedeça o seu mandato, o seu direcionamento? Quem é esse Deus? Então nós vemos ali que Deus ele começa a se apresentar através de muitas pragas do que ele representava diante do povo e diante de Faraó. Nós vemos que naquele momento, queridos, quando Moisés, melhor dizendo, Faraó começa a endurecer o seu coração, e Deus começa, através de Moisés, a dizer: olha só, se ele não deixar o povo ir, vai vir pragas sobre o Egito. E nós vemos que as pragas começam a acontecer, a primeira praga, a segunda praga, mas nada disso é o suficiente para que Faraó abrisse o seu coração e liberasse o povo. Então nós vemos, querido, no versículo 25, que quando Moisés ele vai dizer, nós vamos ver que ele vai dizer: vocês podem, quando chega nas pragas das moscas, nós vemos que Faraó, ele chega e diz: vocês podem servir a Deus. Ele começa a ter uma flexibilidade, porque as coisas começam a acontecer no Egito, as pragas começam a acontecer no Egito, então ele começa a flexibilizar, e ele vai dizer: diga, então vocês podem servir. Começa a primeira proposta, diga a primeira proposta: sirvam a Deus no Egito. Então o Faraó chega para Moisés e diz: vocês podem servir a Deus, eu não vou empatar, mas que permaneçam no Egito. Permaneçam no Egito. Queridos, Faraó, como eu falei, é uma representação, uma tipologia de Satanás. A mesma proposta, querido, não muda as propostas de Satanás para a vida de um cristão, de um crente. Sempre vai existir propostas para tirar você do foco. Então nós vemos aqui: sirvam a Deus no Egito. O que ele estava dizendo? Sirva a Deus no mundo. É isso que Satanás chega para um crente e diga: sirva, você pode servir a Deus, mas sirva a Deus no mundo. Você não precisa largar o mundo, você não precisa largar as coisas que você fazia, você continua da mesma forma. Então nós vemos, querido, que, olha só, a primeira proposta de Faraó sugeria que o povo servisse a Deus naquele lugar, desde que não deixasse o Egito. Pode ser cristão, mas sem mudar de vida. Então a proposta de Satanás, querido, você pode ser cristão, você pode ser crente, mas sem mudar de vida. Então nós temos que analisar, querido, as propostas de Satanás para as nossas vidas. Porque se nós, queridos, obedecermos ou dermos lugar a essa proposta, nós estamos saindo do foco eterno. E este foco eterno, querido, é a salvação eterna com o Senhor, nosso Deus. E o Senhor nos chamou, querido, para termos vida e vida em abundância. Então essa vida, querido, Ele tem para nos dar. Mas quando nós obedecemos e vivemos em obediência à palavra do Senhor, não ouvindo as propostas de Satanás. Então nós vemos hoje muitos aceitam uma fé sem separação. Então muitas pessoas, queridos, estão aceitando uma fé sem uma separação do mundo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus nos chamou para sermos santos, sermos irrepreensíveis.
A palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu sei, querido, que eu estou sim diante de uma igreja que tem se preparado, uma igreja que tem buscado, uma igreja que tem se colocado diante da presença do Senhor. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer: te prepara, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Eu sei, querido, que aqui nesta noite sim, esta igreja está se preparando a cada dia mais para se encontrar com o Senhor nosso Deus. Se você faz parte, querido, desta geração, adore ao Senhor nesta noite. Então Deus nos chamou, querido, para sair do Egito. Verdadeiramente a adoração exige separação. Verdadeiramente a adoração requer separação. Separação do mundo e consagração a Deus. Queridos, olha só, Deus nos chama não para meia entrega, mas para uma entrega total. Eu vou repetir, Deus não nos chama para uma meia entrega. Deus não quer você, Deus não me quer pela metade. Deus nos quer por inteiro. Então Ele não nos chama para uma meia entrega, Ele quer uma entrega total minha e sua. Quando nós nos entregamos verdadeiramente, querido Deus, Ele se manifesta para cada um de nós. É por isso que as Sagradas Escrituras vai dizer: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E nesta noite, querido, eu já quero declarar, eu já quero profetizar. Se você puder, levanta a tua mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sim, que você vai ter dias melhores, dias que a manifestação de Deus vai te encontrar, que você vai amanhecer o dia, não com o pé esquerdo, mas com os dois pés, e vai glorificar a Deus, dizer: o Senhor está comigo, mesmo na adversidade, mesmo nas lutas, o Senhor me ajuda, o Senhor me dá força, o Senhor está sim acalmando a tempestade. Se há tempestade na tua vida, te prepara, porque esta tempestade, querida, ela vai passar, ela é temporal, mas em nome do Senhor Jesus, nesta noite eu declaro a paz que excede todo o entendimento sobre a sua vida. Então, mais uma vez, querido, Deus não nos chama para uma meia entrega, mas para uma entrega total. Querido, no versículo 28, Faraó continua usando as suas propostas, arquitetando conversas, diálogos, para que Moisés cedesse às suas propostas. E nós vemos, querido, que no versículo quando Deus, querido, Ele intensifica as pragas, e como eu falei, querido, Satanás começa, o Faraó, melhor dizendo, começa a flexibilizar tudo aquilo. Ele vai chegar no versículo 28 e vai dizer: sirvam a Deus, eu vou liberar vocês, sirvam a Deus. Já que vocês não querem servir aqui no Egito, sirvam a Deus, mas não vá muito longe. Olha só, queridos, você pode servir a Deus, vocês podem sair aqui do Egito, mas não vão muito longe. Eu quero estar de olho em vocês, eu quero estar perto de vocês. Queridos, precisamos entender uma coisa: Deus nos chamou quando Faraó, e aqui, como eu falei, tem uma tipologia do próprio diabo. Ele está dizendo: você não precisa ir muito longe, você não precisa ser fanático, você não precisa se lançar de todo o teu coração. Mas o que o Senhor requer de nós, como falamos, querido, Deus não nos quer pela metade, Deus nos quer por inteiro. Ele quer uma vida, querido, de intimidade com Ele. Lembra que quando Deus, na viração da tarde, Ele ia se encontrar com Adão, ia conversar com Adão, ia parlamentar com Adão, ia ter um momento com Adão no jardim do Éden. Querido, a mesma intimidade, Deus, assim como a palavra do Senhor diz que Deus está à procura desses verdadeiros adoradores que o adorem sim, em espírito e em verdade. E nesta noite, querido, em nome do Senhor Jesus, o desejo do meu coração é que Ele encontre aqui na Igreja Batista Lagoinha pessoas que o adorem em espírito e em verdade, porque se existir pessoas que o adorem em espírito e em verdade, querido, a manifestação da glória de Deus será algo poderoso nesta noite, e com certeza milagres, prodígios e maravilhas acontecerão aqui. Tudo isso para a glória de Deus.
Quando Satanás, querido, não quer que você vá longe, Deus está dizendo para mim e para você: vem para perto. Vem para perto. Vem me conhecer melhor. Porque não tem como conhecermos a Deus, querido, de uma forma mais ampla, se nos mantemos distante dEle, se não o buscamos como deveria buscar. Mas o desejo do coração de Deus, querido, é que nós venhamos ter assim esta comunhão, esse desejo, esta alegria em buscá-lo, em estar na sua casa, em estar em oração e dizer: Senhor, estou aqui. É você acordar pela manhã e dizer: Senhor, pode ser que o dia não seja tão bom, mas na tua presença as coisas vão começar a dar certo, as coisas vão melhorar, porque o Senhor é quem muda as situações, as estações. É Deus que muda. Sim, querido, se você está com um problema nesta noite, eu quero dizer que o teu Deus é a tua solução. O teu Deus é que muda situações. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida que as coisas sim vão começar a se encaixar, coisas vão começar a voltar para o lugar, porque Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo a tua oração, Deus está ouvindo o teu coração, porque estas palavras que têm saído da tua boca têm saído do fundo do teu coração. Se você acredita nisso, glorifica Ele nesta noite. Então não ceda, queridos. Não ceda às propostas de Satanás. Contrapartida, se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus, converse com Ele, queridos. Muitas vezes nós queremos um relacionamento com Deus só apenas quando viemos para o culto como esse. Mas Deus quer ter relacionamento todos os momentos conosco, queridos. Todos os momentos Ele quer ter esse relacionamento comigo e com você. Sirvam a Deus, mas não vá muito longe. Agora Faraó tenta passar ou parecer mais flexível. Tudo bem, pode ir, mas não vá longe demais. Isso é o mesmo que dizer: seja crente, mas moderado. Nada de exagerar. Essa é a proposta, querido, da superficialidade espiritual. Pode até ir à igreja, mas nenhum compromisso profundo, sem a manifestação, sem o envolvimento, sem uma intimidade com Deus. Porque ele sabe, querido, Satanás sabe que quanto mais intimidade você tem com Deus, mais os teus olhos vão abrir. Mas aquilo que parecia impossível vai se tornar na tua mente impossível, porque o Deus que você serve é o Deus do impossível. Aquilo que parecia que não tinha jeito, você vai começar a ver com outra perspectiva. E dizendo: o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós está operando. E esse poder do Espírito Santo de Deus opera em você, querido, opera em nós. É esse poder que opera nesta noite. É por isso que o pastor Júnior orava aqui dizendo que sim, querido, milagres vão acontecer neste lugar. Ou por que não dizer que milagres estão acontecendo? Porque o poder que está aqui, querido, nesta noite se chama o poder de Deus. O Espírito Santo de Deus vai começar a mover a cada um que está aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Então nós vemos, querido, que a primeira proposta é que sirvam a Deus, mas sirvam no Egito, sirvam no mundo, sem se preocupar. Querido, uma coisa eu digo para você do fundo do meu coração: não existe coisa melhor, não existe coisa mais sublime do que viver uma vida de intimidade com Deus, aonde você vai viver todos os dias sabendo que você não está sozinho, que você não está sozinho. Muitas vezes, querido, nós nos pegamos com pensamentos, e aqueles pensamentos que querem nos destruir. Mas quando nós vivemos, querido, uma intimidade com o Senhor, nós conversamos com Deus como nós conversamos com um amigo.
Deus, Ele começa a tratar o nosso coração, e Ele vai tratando a tempestade da nossa alma, dizendo: filho, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para cuidar de você, eu estou aqui para trazer solução, mesmo que aparentemente venha haver um véu na sua frente, mas eu quero dizer, assim como Jesus, Ele trouxe apenas uma palavra e disse: está consumado, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais os véus vão se rasgar, querido, e nós vamos começar a contemplar a grandeza do Deus a qual nós servimos. Eu quero declarar do fundo do meu coração nesta noite, que você terá tanta, mas tanta intimidade com Deus, que você vai começar a ver coisas que você ainda não viu, coisas que você ainda não presenciou, coisas que você ainda não sentiu, porque o Espírito Santo de Deus vai conduzir a tua vida diante da presença dEle. Você acredita nisso? Então glorifica Ele nesta noite. Como falamos, querido, segundo ponto, não vá muito longe. Mas ele tem a terceira proposta: sirvam a Deus, mas deixe todos os seus bens. Querido, muitas vezes existem pessoas que elas estão tão apegadas, e Satanás, ele sabe disso. E ele começa a colocar a proposta dizendo: ó, isso aqui é teu. Se você deixar, você vai perder. Se você parar de fazer, você vai perder. Então você pode até ir para a igreja, você pode até servir a esse Deus, mas saiba que os teus bens vão ficar. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, para você. Se os bens vieram da parte do Senhor para mim e para você, querido, Satanás, ele não pode colocar a mão e destruir, porque foi o Senhor que entregou para você. Quando Deus, querido, ele enche o coração de Moisés, Moisés vai dizer para Faraó, diz: Faraó, escute bem, nós não vamos apenas nós, mas todos os nossos bens, os nossos gados, nem um casco dos animais ficará aqui no Egito. Ei, queridos, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Se você está vivendo em Deus e tem colocado tudo diante do Senhor, se tudo que você tem pertence, você tem colocado diante de Deus, querido, nada vai ficar no Egito, vai ficar no mundo, vai ser destruído, porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido. Assim como Deus falou através de Moisés, disse: nem um casco de um animal vai ficar no Egito. Eu quero profetizar sobre a tua vida, querido, que aquilo que o Senhor te entregou é seu, aquilo que o Senhor te deu, você vai construir ainda maior tudo aquilo que Ele tem projetado na tua vida. Então, com certeza, querido, tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus, tudo é para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, a mentira de Satanás, queridos, é uma mentira de Satanás. E aqui, queridos, eu fiz alguns questionamentos. Você está aceitando algumas propostas de Faraó? Você está aceitando alguma proposta de Satanás para a sua vida? Eu queria que você olhasse para dentro de você. Você pode dizer nesta noite: poxa, é um culto fé. Ei, queridos, mas como falamos, essa igreja ela tem entrado a cada dia mais em um nível espiritual. E quanto mais, querido, alinharmos a nossa vida diante do Senhor, mais as coisas acontecerão naturalmente. Sabe por quê, querido? Porque quanto mais nos colocamos diante do Senhor, mais as coisas acontecem. Muitas vezes nós buscamos de um lado para o outro. Já viu aquelas pessoas que buscam bênção em vários lugares? Mas quando nós estamos vivendo, querido, a palavra do Senhor, quando estamos vivendo a palavra do Senhor, são as bênçãos dele que vai
nos seguir, nos acompanhar. É por isso que Deuteronômio 28 vai dizer: se diligentemente ouvires a voz do Senhor, obedecendo todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos, todas essas bênçãos te seguirão, te acompanharão. Então, querido, uma coisa eu entendo através da palavra de Deus: se nós estamos alinhados a esta palavra, nós não vamos em busca da bênção. São as bênçãos do Senhor que vai vir até nós. Ei, você não entendeu? Eu vou declarar novamente: se você começa a ser alinhado na palavra do Senhor, ouvindo, e não somente ouvindo, mas obedecendo, eu quero te dizer que a partir desse momento, desta vida, desse alinhamento, as bênçãos do Senhor vão começar a vir atrás de você. Mesmo que você tente se desviar, elas vão te encontrar, vão te alcançar, e o Senhor vai te abençoar, porque a sua palavra nos diz, e a palavra do Senhor também diz, que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Ele é fiel e justo, queridos. Precisamos nos alinhar, precisamos mudar, precisamos a cada dia mais vivermos uma vida santa diante do Senhor. Então, repito novamente: nós estamos ouvindo ou aceitando alguma proposta que vai nos tirar do foco, queridos? Está tentando servir a Deus sem deixar o Egito? Será que nós estamos tentando deixar, ou tentar servir a Deus sem deixar o Egito, queridos? Sem deixar as coisas do mundo? Como eu falei, querido, Deus não nos quer pela metade, Deus nos quer por inteiro. Ei, eu vou repetir para você: Deus não lhe quer pela metade, Deus quer você por inteiro. Está vivendo perto demais do mundo? Eu até gosto, querido, da passagem que vai falar que Enoque, aos 65 anos, ele começa a andar com Deus. A Bíblia diz que aos 65 anos, ele começa a ter um relacionamento estreito com Deus. Eu imagino, querido, que quanto mais ele andava com Deus, a Bíblia diz que Deus o tomou. Mas por que o tomou, querido? Porque ele começou a viver um alinhamento à vontade de Deus. E eu imagino que quanto mais ele andava com Deus, mais se relacionava com Deus, mais distante da terra ele ficava e mais perto do céu. As coisas deste mundo, querido, já não o atraíam. Os desejos deste mundo já não pairavam mais no coração de Enoque. Esse é o mesmo desejo, querido, do coração de Deus para mim e para você. A esse alinhamento que nós possamos ter, assim, mais distante do mundo e mais perto de Deus. Quando eu falo do mundo, querido, das coisas deste mundo, a palavra do Senhor diz que esse mundo passa, e todas as suas vontades, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, queridos, e as suas paixões, os seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus, ele vai permanecer, queridos. Está oferecendo um culto que não agrada a Deus? Qual tem sido, queridos, o nosso culto a Deus? Qual a dimensão de nossa adoração a Deus, do nosso culto a Deus? Como o pastor Júnior falou outro dia aqui, quando nós vamos para o culto, querido, muitas vezes nós queremos vir para receber, e é natural, querido, Deus vai nos abençoar sim, mas culto fala de entrega, culto fala, querido, de nos entregarmos aquilo que temos de melhor. E aí Paulo vai mais além, dizendo o culto racional, que é o nosso ser, o nosso coração, a nossa vida, nós nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor. Como tem sido o nosso culto, queridos? Hoje Deus chama, ou nos chama, querido, para romper.
romper todo o compromisso com as propostas de Faraó, com as propostas de Satanás. Eu vou repetir, querido, hoje Deus nos chama. Deus está nos convidando. Deus está nos convidando para romper, querido. Aonde nós estamos concordando, obedecendo, cedendo, Deus está nos chamando nesta noite para romper com todas as propostas de Satanás para as nossas vidas. Agora eu pergunto para você, querido, será que nós estamos dispostos a romper com todas as propostas? Ou será que nós vamos guardar, dizer, não, isso aqui, até aqui eu posso ceder, até aqui eu posso romper, melhor dizendo. Mas isso aqui não. E eu preciso entender uma coisa, queridos. Mesmo que aparentemente é aquilo que nós possamos romper, possa pairar sobre o nosso coração e um sentimento e dizer, eu vou ter prejuízo. Mas nada, queridos, nada que nós colocamos diante do Senhor para termos uma vida com Ele vai se tornar prejuízo, queridos. Ele sempre vai fazer muito mais. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que vir uma proposta de Satanás, querido, saiba de uma coisa, é porque ele sabe que Deus tem preparado algo maior para a tua vida. Ele sabe, ele vai tentar de todas as formas atrapalhar você de alcançar as promessas e os propósitos de Deus. Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida que você vai romper, você não vai dizer não às propostas, e com certeza o propósito de Deus, as bênçãos de Deus vai chegar até você, vai acontecer, vai começar a fluir, vai começar a ser liberada para você, através de você e através da tua vida. Deus vai tocar outras pessoas, tudo isso para a glória de Deus. Você já parou para pensar que toda vez, querido, que existe algo para Deus nos entregar? Estava conversando uma vez com pessoas que fazem visita, até mesmo o nosso irmão Felipe, que visita o presídio, né, leva a palavra até aquelas pessoas. Uma vez eu conversando, ouvindo, o que acontece, querido, quando o alvará de soltura está para chegar na mão de uma pessoa? E alguém disse assim, rapaz, sempre que aquela pessoa vai receber o alvará de soltura, acontece alguma coisa. E ele acaba ficando. Da mesma forma, querido, é no mundo espiritual. Toda vez que algo da parte de Deus, Deus já preparou, querido, as promessas dele já está preparada para mim e para você. Deus não vai preparar, querido, Deus já está preparado. Mas para chegar na minha mão e na sua mão, queridos, Satanás sabe disso. E ele vai trazer as suas propostas. Porque ele sabe que se você rejeitar as propostas, a promessa de Deus vai ao teu encontro. A promessa de Deus vai acontecer. As coisas vão acontecer, querido, naturalmente. Então ele vai tentar trazer sempre um empecilho, uma proposta para te tirar do foco, perder aquilo que Deus tem para você. Mas em nome do Senhor Jesus, queridos, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, toda vez que aparecer uma proposta de Satanás para você, você vai lembrar disso. Ele está trazendo uma proposta, porque a promessa de Deus está para acontecer na minha vida. Então Satanás, você vai dizer, Satanás, você não me engana mais. Eu já sei da tua artimanha, eu já sei do que você tem preparado. Eu sei que você está trazendo esta proposta para me tirar do foco, para não receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas em nome do Senhor Jesus, queridos, eu estou diante de uma igreja que as promessas de Deus vai acontecer sim na sua vida. As promessas de Deus vão acontecer na sua família. As promessas de Deus vão acontecer naquilo que você tem colocado no teu coração, seja no teu empreendimento, seja, querendo, na tua vida espiritual com Deus, de se enxergar mais a Deus, de ser mais próximo de Deus. As promessas sim de Deus, o ministério que Deus tem na tua vida vai acontecer, porque Satanás, querido, se ele
ficar na tua frente, ele vai ter que sair, ele vai ter que bater em retirada, porque o Senhor está na tua vida, o Senhor está para te ajudar, o Senhor está para te fortalecer, o Senhor está para te dar vitória em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Ministério de louvor, por gentileza. Feche teus olhos. Como eu falei, queridos, hoje Deus está nos chamando a romper com compromissos parciais e obedecer, a romper com compromissos parciais e obedecer plenamente a Ele. Não aceite atalhos, caminhe com fé. Eu vou repetir, queridos, não aceite atalhos, caminhe com fé. Mesmo que do deserto que está à sua frente, pois o deserto Deus se revela e sustenta e guia o seu povo até a terra prometida. Então, queridos, não aceite atalhos. Mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você já saiu do Egito e está no deserto, eu quero dizer para você que há provisão no deserto. Deus não abandonou o seu povo. Deus se manifestou de uma forma poderosa no deserto, queridos. Porque era através do deserto, queridos, parece um paralelo entre a nossa vida cristã. Nós saímos do mundo e começamos a caminhar. Passamos por alguns desertos. Ei, quantos desertos da vida você já passou? Quantas lutas você já travou? Quantas batalhas você batalhou? Mas você está aqui. Você está aqui. O Senhor tem te sustentado. Muitas vezes até tropeçamos, muitas vezes até caímos, mas de todas elas o Senhor tem nos segurado, tem nos sustentado. E você tem chegado até aqui. Sabe por quê, queridos? Porque nós não vamos morrer no deserto. Nós não vamos morrer na provação. Nós vamos conquistar lugares sim, mais altos, lugares que o Senhor tem preparado para mim e para você. E algo maior, queridos. Assim como aquele povo se projetava para uma terra prometida, aquilo que Deus nos prometeu, queridos, como eu falei, está preparado. E através da tua luta, através da dimensão de tudo que você tem colocado diante do Senhor, Deus vai trazer vitória ao teu coração. Feche os teus olhos. Eu não sei você, mas eu sinto algo da parte de Deus aqui nesta noite. Eu sinto uma presença, uma paz tão grande. Eu sinto uma paz tão grande nesta noite, onde Deus vai consolar corações, onde Deus vai trazer uma nova dimensão ao teu coração, uma nova visão daquilo que você não estava vendo. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso esta batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo. Vitorioso esta batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso
posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso nesta batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temas ondas. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso nesta batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Levante a sua mão. Diga assim comigo nesta noite. Diga: Deus, eu estou rompendo todo o compromisso com as propostas de Satanás para a minha vida. Diga: Senhor, o meu compromisso é contigo. A minha vida, o meu coração não é pela metade, mas nesta noite eu entrego o meu coração por inteiro a ti. Não será parcial, Senhor, será total. Porque a minha vida, Senhor, estou entregando de todo o meu coração diante da tua presença. Porque eu sei que é o melhor lugar. O melhor lugar é a tua presença. O melhor lugar é estar contigo. O melhor lugar, Senhor, é sentir o teu toque. É ter uma intimidade contigo. É ter uma convivência contigo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, se você puder, querer dar uma salva de palmas nesta noite. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Rapidamente, queridos. Rapidamente. Feche os seus olhos, deixa eu... Eu sei o que Deus falou no meu coração, queridos. E eu sei que Deus falou com você. Você que muitas vezes, de olhos fechados, mas escute bem. Você que muitas vezes cedeu a propostas. No seu coração você sabia que a bênção estava tão próxima de você. Assim como Israel, queridos, o povo que saiu do Egito. A promessa estava tão próxima deles entrarem na terra prometida, mas cederam a propostas. Nesta noite o que o Senhor está falando ao meu coração, queridos, Ele está falando para você: não aceite a partir de hoje propostas, porque a bênção estava tão próxima de você, mas você acabou aceitando a proposta de Satanás. Mas o Senhor nesta noite, em nome do Senhor, está dizendo: não aceite a partir de agora mais nenhuma proposta. Queridos, todos de olhos fechados, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu vou orar por você aonde você estiver. Eu não vou chamar você aqui na frente. Se levantasse a sua mão, você que sabe que muitas vezes a promessa de Deus, as bênçãos de Deus estavam para acontecer, mas você acabou ouvindo as propostas de Satanás e acabou perdendo de receber as bênçãos do Senhor. Eu quero fazer uma oração específica aonde você estiver. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, Pai, todos aqueles, Senhor, que chegaram próximo da promessa, mas acabaram, Senhor, obedecendo, ou pegando, Senhor, obedecendo esta proposta de Satanás, e acabaram não sendo, ou recebendo as tuas bênçãos.
Ah, Deus, as tuas promessas, mas em nome do Senhor Jesus, nesta noite, eu quero declarar a tua paz, Senhor. Eu quero declarar que a partir de hoje, ó Deus, eu estou diante de um povo, eu estou diante da tua igreja, Pai, uma igreja vitoriosa, uma igreja conquistadora, Senhor, uma igreja, Pai, que vai viver o melhor, meu Deus, o melhor desta terra, em nome do Senhor Jesus, e o Senhor vai nos preparar cada dia mais, para se encontrar com o Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, que a tua paz inunde os corações nesta noite, Senhor, inunde os corações, e que eles creiam, Pai, que eles creiam que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, no nome santo do Senhor Jesus. Querido, nós vamos encerrar no louvor, mas eu quero declarar uma noite abençoada, ou uma continuação de uma noite abençoada para você e para toda a sua família. E através desse louvor, queridos, nós nos despedimos. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus.